Nestes jazia grande multidão de enfermos. Então havia uma grande multidão de pessoas enfermas com os mais variáveis tipos de doenças, problemas de saúde. Então eles estavam todos lá, multidões de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Então todos eles estavam diante do tanque, dentro do tanque tinha água, e todos eles estavam lá ao redor daquele tanque, esperando as águas se movimentarem. Isso aqui é a cena, tá bom? E esse versículo, o que eu estou lendo aqui, se encontra em João capítulo 5, versículo 2 a 9. Então vocês podem ir na Bíblia de vocês, que vocês vão encontrar o que eu estou lendo aqui agora. Nesse momento agora eu vou para o versículo 4, que diz o seguinte: portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque. Então, em certo tempo, um anjo do Senhor, ele descia para esse tanque, onde estavam os enfermos ao redor, e agitava a água. Então, ele agitava aquela água onde tinham os enfermos. E o primeiro que ali descia, ou seja, a primeira pessoa que entrava na água, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, qualquer pessoa que entrasse naquela água era curado, tá bom? Então, isso era o que eles acreditavam. Se isso acontecia de fato ou não, eu não faço ideia. Mas a Bíblia diz que eles entravam e eram curados, tá bom? Então, eles entravam, eles ficavam lá ao redor, o dia inteiro ao redor daquele tanque, esperando uma movimentação das águas, e o primeiro que entrava na água era totalmente curado. Só muda aqui, olha o que acontecia. Um exemplo de algo que digamos, falava muito forte com muitos dos enfermos que estavam esperando as águas se movimentarem. Olha o que acontecia. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Então tinha um homem que era doente há 38 anos, ou seja, é muito tempo, ou seja, ele estava doente, enfermo, há mais anos do que a idade do próprio Jesus Cristo. Era muito tempo, muitos anos doente. E ele era um homem, ó, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Já vai falar aqui do que enfermidade era essa. Mas era um homem enfermo há 38 anos. E vamos ver agora o segmento do diálogo de Jesus com esse homem enfermo. Versículo 6. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Então era um homem que estava enfermo, e ele estava deitado. E ele estava naquele estado deitado, muito provavelmente era um homem paralítico. E ele estava deitado naquela situação há muitos anos. Jesus já ouviu e já sabia, né, já sabendo que ele estava naquela situação, o que é que vai acontecer? Disse-lhe, ou seja, Jesus foi até o enfermo e fez a seguinte pergunta: queres ficar são? Ou seja, queres ser curado? Quer ficar são? Ou seja, quer ser liberto de toda dessa prisão que tu te encontra, que é essa enfermidade, essa doença? E versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Então ele chegou diante dele e falou: Senhor, toda vez que a água é agitada, eu não consigo entrar naquela água. Porque antes vai uma outra pessoa primeiro que eu, uma pessoa mais saudável, né? Ou então alguém que tenha, digamos que a enfermidade não seja tão grave, ou então alguém que tenha uma outra pessoa do lado, né? E ajude a colocar na água primeiro. Então o que acontecia? Ele não tinha ninguém para ajudar ele a entrar na água quando a água se movia. Então, quando a água se movia, sempre entrava alguém primeiro. Ele não conseguia ir. Ele era doente, era enfermo, não tinha ninguém para colocar ele lá na água quando ela se movimentava. Então, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, ou seja, enquanto esse enfermo está tentando, né, talvez se arrastando, tentando chegar na água, o que acontece? Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, toda vez que a água é agitada, sempre uma pessoa entra primeiro que ele.
Então Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, ele estava lá na frente daquele tanque, deitado em um leito, em uma maca provavelmente. Então quando a água agitava, ele tinha que entrar, mas não tinha ninguém para colocar ele lá. Então outra pessoa entrava primeiro. Então Jesus liberou essa palavra para ele, essa palavra de poder, de cura, de libertação. Ele falou assim, ele apenas liberou uma palavra, que foi a seguinte palavra: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o que aconteceu? Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Então logo aquele homem ficou curado, pegou seu leito, que ele estava acamado, e andava. E ele começou a fazer o que antes ele não podia fazer. Por que isso aconteceu? Porque ele foi liberto da doença. A doença foi expulsa do corpo dele. E o que aconteceu? E aquele dia era sábado, tá? Então, vamos recapitular. Existia um homem que ele estava há 38 anos doente, acamado em frente a um tanque, esperando as águas daquele tanque se movimentarem para entrar nela e dessa forma ficar curado. Mas toda vez que a água se movimentava, uma outra pessoa entrava na frente dele. Mas o que aconteceu? Jesus viu ele e viu o estado e a condição dele. E ele foi até aquele homem e curou ele. Ele liberou uma palavra de fé, de poder. Aquele homem provavelmente creu naquela palavra e ele foi liberto da enfermidade que o aprisionava há 38 anos. E ele passou a andar. E o mais interessante é que ele passou a andar, e não somente ele passou a andar, mas ele passou a andar e ele passou a carregar o leito dele que ele se encontrava. Ou seja, ele estava deitado em um leito, ele não só se levantou, passou a andar, mas também ele carregou o leito dele. E foi. Olha lá, para vocês terem ideia do nível, né, de como era o agir de Deus através da vida de Jesus. Só muda que Jesus Cristo, hoje ele está no nosso meio, ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio de vocês. Então Jesus Cristo está no nosso meio. E ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para expulsar todo tipo de opressão maligna. Tirar todo o poder, todo o sofrimento e arrancar toda a dor. Jesus tem poder para isso. Então nós finalizamos aqui João capítulo 5, versículo 9. Eu vou orar agora, tá bom? E depois nós vamos para mais uma palavra para fortalecer a fé de vocês relacionado à cura de Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda tem poder para curar, tá bom? Então entendam, Jesus Cristo hoje ele está no nosso meio, tá? E ele é real. E o Espírito de Deus nos dá essa certeza de que Jesus Cristo, ele é real, ele é mais real, ele é até muito mais real do que todos nós. Porque no princípio Jesus já existia, ou seja, quando Deus começou a criar todas as coisas, Jesus Cristo já existia. Né? E Jesus diz mais, ele fala, no princípio era o verbo, ou seja, Jesus Cristo, na verdade, e não só no princípio ele já existia, ele é o princípio de todas as coisas. Isso é muito forte. E vamos orar agora, para que Deus cure todas as enfermidades. Traga, Senhor Deus, traga para nossas vidas um ambiente de cura, uma atmosfera de cura. Traga, Senhor, para os nossos quartos, para nossas casas, Senhor. Traga, Senhor, para a casa dessa pessoa que especialmente que está escutando agora essa pregação, Senhor, para o ambiente onde ela está, não sei onde ela se encontra. Mas eu peço que o Senhor traga um ambiente de cura, um ambiente de unção, Senhor, um ambiente de renovo, um ambiente de fé e de certeza de que o Senhor Jesus Cristo tem poder para libertar, tem poder para curar, e tem poder para transformar uma vida, Senhor. Eu peço que o Senhor te transforme, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, Senhor, de todo o mal, de toda doença e de toda enfermidade, Senhor. Eu não tenho poder para curar, mas o Senhor Jesus Cristo tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade e doença, Senhor. O Senhor teve poder para ressuscitar um homem morto, para, além de ressuscitar, fazer com que todos os órgãos dele voltassem a funcionar normalmente. Ou seja, o Senhor tem poder para operar milagres, curas, libertações, coisas poderosas, magníficas, maravilhosas, porque o Senhor é o Filho único de Deus, é o Filho unigênito de Deus. Eu coloco, Senhor, essas vidas, Senhor, diante do Senhor, aos pés do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que é o único que tem poder para curar, libertar e conduzir essas pessoas a um caminho de vida, a ter paz interior, porque segundo as Escrituras, segundo o Senhor, Deus, Jesus Cristo, Deus só tem um Filho, e esse Filho é Jesus Cristo.
É o Santo de Deus, é o que tem poder para curar, para libertar, para conduzir as pessoas para uma nova vida, uma vida de fortalecimento espiritual, uma vida de renovo, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade. Eu peço que o Senhor nos guie, nos conduza, Senhor, a essa vida de prosperidade, uma vida em comunhão com o Teu Espírito, Senhor. Nos ensine e nos liberte de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que tudo aquilo que sufoca a nossa comunhão com o Senhor. Nos liberte e nos livra, Senhor, de todo esse mal, Senhor, de todas essas doenças, de todas as enfermidades, Senhor, de tudo aquilo que gera incredulidade, de toda aquela palavra, Senhor, satânica que um dia foi lançada contra a vida de qualquer um aqui de nós, que seja uma palavra de desânimo, uma palavra que gere dúvida. Eu peço que o Senhor venha libertar essas pessoas dessas palavras, Senhor, dessas palavras do inferno que geram dúvidas, que levam as pessoas a não acreditarem mais que o Senhor pode operar um milagre, uma cura. Eu peço que o Senhor arranque todas as palavras de incredulidade, porque essas sementes, essas palavras, ou seja, essas sementes que foram plantadas não vêm de ti, Senhor. Eu peço que o Senhor arranque toda. O Senhor diz que toda a semente que não foi plantada, que não veio de Jesus, o Senhor iria arrancar. E eu peço que o Senhor arranque essas sementes, porque o Senhor deseja curar, e o Senhor quer curar, e o Senhor vai curar. Então enxerga essas pessoas com fé, porque o que falta para vocês nesse exato momento é fé. É fé. É fé para que vocês venham ser curados, para que vocês venham obter o resultado que vocês querem. Então, Senhor Deus, dá fé a essas pessoas, enxerta a mente delas, o coração delas com fé, Senhor. As guarda, as santifica e as purifica, Senhor, as liberta de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, se essa pessoa estiver fazendo tratamentos, Senhor, abençoa os tratamentos dela, abençoa, Senhor, a água que ela usar para tomar o remédio, abençoa os remédios, abençoa os enfermeiros, abençoa os médicos, abençoa todo mundo, Senhor, para que tudo venha cooperar, para que essa pessoa venha ser curada, no nome poderoso e santo e maravilhoso de Jesus Cristo, Senhor. Eu entrego essas vidas, essas pessoas nas tuas mãos, Senhor. Eu peço que o Senhor as cure, as prospere e a dê uma vida maravilhosa, um restante de vida, Senhor, que pode ser de muitos e muitos anos, na presença do teu Filho santo e maravilhoso, Jesus Cristo. Senhor, eu peço que o Senhor as guarde e os proteja. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos para a segunda parte, tá bom? A segunda parte da palavra de hoje é uma continuação, é o que aconteceu após, né? Jesus Cristo ele se encontra com esse homem que ele curou, que estava lá há 38 anos enfermo no tanque de Betesda. Há 38 anos, Jesus se encontra com esse homem. Por acaso ele se encontra, ele vê esse homem caminhando. E aí Jesus ele tem o seguinte diálogo, que se encontra em João capítulo 5, versículo 14 a 15. Tá? Isso aqui é muito poderoso, é uma palavra muito importante para quando vocês estiverem 100% curados diante de Deus, na presença do nosso amado Jesus Cristo. Tá? Quando vocês estiverem libertos e curados da dor e de toda enfermidade, isso daqui é importantíssimo para todo cristão, para toda pessoa que está se achegando a Jesus Cristo. João, capítulo 5, versículo 14 a 15, diz o seguinte: depois Jesus encontrou no templo. Então Jesus encontrou aquele homem no templo de Deus. O que uma pessoa estava fazendo no templo de Deus? Ele foi curado e ele estava no templo. Ou seja, Jesus tinha tantos locais, tantos lugares para encontrar aquele homem. Mas ele encontrou ele aonde? No templo de Deus, né? Adorando a Deus, orando, né? Louvando, ouvindo a palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Jesus diante desse homem no templo. Um lindo e grande templo. E aí acontece o seguinte diálogo. E disse-lhe, Jesus falou para aquele homem: eis que já está são, ou seja, eis que já está curado. E aí depois ele diz o seguinte, que não é só, e essa frase aqui, o que vai vir agora, não se restringe apenas àquele homem, mas se restringe a todos nós, que constantemente estamos sendo curados por Cristo, estamos sendo fortalecidos e estamos vivendo uma vida de fé e renovo na presença de Jesus. Então, e disse-lhes: eis que já está são, ou seja, eis que você está curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, ele primeiro fala para esse homem, não peque. Depois que ele foi curado, Jesus solta uma palavra: não peques mais. Ou seja, já não é mais uma palavra de cura, uma palavra de libertação, que depende de Jesus. Isso já não depende mais de Jesus. Agora é de cada ser humano, é o livre-arbítrio de cada ser humano, que é seguir Jesus Cristo, seguir os passos de Jesus que levam até Deus, que fortalece a comunhão com Deus, ou não, né? E aí Jesus falou: vai e não peque mais. Foi a ordem de Jesus. Não peque mais, ou seja, é essa a ordem para nossas vidas. Não pecarmos mais, tá bom?
A pessoa orgulhosa vai falar assim, mas a pessoa orgulhosa que está escutando essa pregação vai pensar assim, tá? Mas atenta, isso daqui eu tô falando isso daqui não para desprezar ninguém, mas para que você perceba se o seu coração está orgulhoso ou não, tá bom? A pessoa que é orgulhosa, ela vai ouvir essa pregação, essa palavra vai, não peque mais, ela vai pensar, mas eu não cometo pecado, eu não peco. Eu só faço coisas boas, eu ajudo as pessoas, isso é orgulho para Deus. Deus ele quer que a gente venha se humilhar diante de Deus e falar assim, eu sou pecador. Os maiores cristãos, na época de Jesus, que foram os apóstolos, eles se humilhavam diante de Deus. Paulo, ele falou o seguinte, que entre todos, ele falou assim, entre todos eu sou o maior de todos os pecadores. Ou seja, ele se humilhou diante de Deus, se colocou como pecador. Então é assim que nós temos que viver na presença de Deus, se humilhar diante de Deus, se humilhar diante do trono de Jesus e se colocar na condição de pecador. Isso vai gerar quebrantamento, e um coração quebrantado é vital para que Jesus cure. Um coração orgulhoso que chega e fala, não tenho cura. Quer dizer, um coração orgulhoso que fala assim, eu não tenho pecado, eu não tenho pecado. Um coração que fala, uma pessoa que fala assim, que tem esse coração que diz que não tem pecado nenhum, é um coração orgulhoso, que ainda está orgulhoso. Ou então uma pessoa que ainda está cega espiritualmente, precisa enxergar. Todos nós pecamos o tempo todo. Se você pensa alguma coisa que não agrada a Deus, isso já é pecado. Ou seja, todos nós pecamos e pecamos muito diante de Deus. Só o pensamento, só tu pensares algo que não agradava a Deus, tu já pecaste. Tá? Então todos nós somos pecadores, grandes pecadores diante de Deus. Nós precisamos entender isso para que Deus possa nos curar. Então Jesus continua. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Ou seja, se Jesus te cura e tu volta a pecar, o que Jesus ele deu uma ordem e falou o que iria acontecer caso ele infringisse aquela ordem, caso ele não fosse obediente àquela ordem. É isso que é interessante. Lá no Éden, lá no Jardim do Éden, Deus ele deu uma ordem para Adão e Eva, para eles não comerem daquela maçã. Daquela maçã não, tipo, do fruto daquela árvore. Era só eles serem obedientes a essa ordem de Deus, não comer nada mais além disso. Mas Deus não falou para eles o que ia acontecer caso eles comessem. Deus não falou. Aqui, Jesus também não está falando, mas ele está dando a entender, olha, vai acontecer algo pior. Você vai ficar o teu... Ó, diz assim, não peques mais para que não te suceda algo pior, ou seja, o teu último estado vai ser pior do que o teu anterior. E é isso que acontece. Por quê? Porque a partir do momento que tu começa a viver uma vida de pecado, tu te afasta da presença de Deus, o que vai acontecer? Tu vai cair novamente na mão de Satanás. E Satanás quer ver, ele quer te ver assim, ele quer te ver acamado, ele quer te ver caído, doente, enfermo. Jesus Cristo quer te ver curado, é por isso que ele fala, vai, não peque mais, porque ele queria ver esse homem curado e tendo uma vida sã na presença de Deus, uma vida longe de doenças, longe de enfermidades. Entendam, essa é a vontade de Deus. Pode surgir 20 pastores e falar que não é essa vontade, mentirosos. Olha para a palavra de Deus, olha para Jesus. Se tu olhares para Jesus, tu vai ver que a vontade de Jesus o tempo todo é que as pessoas sejam curadas, o tempo todo elas fiquem sãs e saudáveis. O tempo todo. Mas para isso é necessário vencer o pecado. E tudo começa quando nós admitimos que nós somos pecadores e que nós pecamos diante de Deus e da presença de Deus. Então o versículo 15 diz o seguinte: E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então aquele homem foi anunciar para os judeus, né, que era o ambiente, ele morava no meio dos judeus, né, em Israel, e ele foi anunciar. E quem o curou foi Jesus Cristo. Tá? Entendam, o médico, se a tua fé em Jesus Cristo te levar à cura, você tem que ser corajoso e fiel a Jesus para falar, quem me curou foi Jesus. Jesus usou os médicos, usou remédios, usou seja lá o que for, para me curar, né? Pela minha falta de fé, meu pequeno nível de fé. Mas quem me curou foi Jesus. E essa pessoa, ela admitiu, quem me curou foi Jesus Cristo. Então nós temos que ter isso em mente, quando nós fomos curados, né? Deus usou as pessoas, mas quem nos curou foi Jesus. E Jesus tem poder para te curar, para te libertar, não importa onde tu esteja. Se encamar, se estiver numa cama, se estiver longe de médicos, seja lá o que for, lugares inacessíveis, Jesus Cristo tem poder para te curar. Tudo que falta é fé. E a fé ela vem do ouvir a voz de Deus. E você já está escutando. Se você está aqui nesse exato momento, já são 22 minutos de vídeo, é porque Deus está lhe enxertando com fé. Tá bom? E eu já lhe incentivo a ir se inscrever nesse canal e procurar uma playlist sobre
curas de Jesus, curas e milagres, cura divina. Que lá você vai encontrar fé para lutar pela sua cura, pelo milagre que Jesus ele opera. E isso é muito real. E vai existir um dia que todas as pessoas vão ter que admitir que Jesus Cristo ele tem poder para todas as coisas, ele é soberano. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, todo o poder foi dado a ele, toda a autoridade foi dada a ele, tá bom? E toda a glória hoje deve ser direcionada a Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, tá bom? Deus, ele quer isso, ele deseja isso. Então, agora eu vou finalizar também, orando novamente. E depois vamos finalizar. Senhor Deus, eu coloco essas vidas diante do Senhor, aos teus pés, Senhor. Diante do teu altar, eu peço que o Senhor os cure, que o Senhor os vivifique, que o Senhor liberte, que o Senhor os renove. Senhor, não permita que nenhum mal os toque, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, enxerta essas mentes, enxerta esses corações de vida. Derrama a tua unção, Senhor, dentro dessas pessoas, Senhor. Unge essas pessoas, Senhor, dá a fé que elas não têm, para que elas venham crer que o Senhor pode realizar o impossível. Que para o Senhor nada é impossível. O Senhor é o Deus do impossível. Senhor, então, quando a medicina, quando os remédios não fazem efeito, quando a medicina diz que não, para o Senhor é a coisa mais fácil. O Senhor tem poder para fazer com que tudo venha dar certo, tudo venha ter êxito. O Senhor tem poder para prosperar tudo, prosperar os tratamentos, para fazer uma cura e acontecer até um milagre sem explicação nenhuma. O Senhor tem poder para todas as coisas. Senhor, está nas escrituras, na palavra de Deus, o Senhor nos deu isso como alimento para que nós venhamos crer que para Jesus nada é impossível. E eu coloco essas vidas diante do Senhor. E eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, os livre do mal, os livre de toda ação demoníaca e satânica, Senhor. E os vivifica, Senhor. Os vivifica. Em nome de Jesus Cristo. Porque só o Senhor pode enxertar uma pessoa, um corpo de vida, cheio de vidas. E é isso que eu desejo para essas pessoas, que elas sejam pessoas cheias de vidas, cheios de vida, venham ser pessoas vivificadas no nome de Jesus Cristo, vivificadas por Deus. Eu as entrego e coloco diante do Senhor no teu altar. Eu peço que o Senhor as guarde, as proteja, as ilumine, faça com que elas venham ter luz dentro delas, ilumine essas pessoas para que elas venham entender que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode curar e pode libertar de verdade. Que o Senhor é o melhor caminho, que as pessoas elas podem se voltar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, a fé para curar, a fé ela tem que ser em Jesus. Nada mais além de Jesus. Se chegarem para vocês e falarem assim, santos podem curar, imagens podem curar, deixa eu ver mais o que, outras religiões, espiritismo, seja lá o que for, rejeitem, tá bom? Se vocês querem alcançar a cura em Jesus Cristo, a fé tem que ser em Jesus. Só Ele pode curar, tá bom? Talvez você já tenha tentado de várias formas, em todos esses lugares, outras religiões, e não tenha conseguido. Olha para Jesus Cristo, que você vai encontrar o milagre que você procura diante dele. E depois você vai encontrar muito mais que isso em Jesus, muito mais. Eu garanto para vocês. Então, até mais.